Rapaziada, ainda falando, né, sobre essa ajuda do governo aí, em todos esses anos aqui de legado, né, do canal Legado Zulino, a gente acompanhando aqui o Remo, eu pude acompanhar de perto essa retomada financeira do Remo. Uma das coisas que eu sempre elogiei aqui no canal foi o fato do Remo voltar a ser um bom pagador, né? O fato do Remo pagar em dia, não ter problema, quando rescinde com o jogador, tenta rescindir da melhor maneira possível. Por isso que eu falo para vocês, às vezes não tem, o jogador não quer rescindir, isso acontece muito também, o cara tá numa situação boa, confortável, recebendo bem, em dia, ele não quer ir para um outro clube e ser cobrado. Mas o Remo precisaria, e eu falei isso aqui várias vezes já no canal, precisava e precisa adotar outras medidas para que jogadores possam deixar o clube, né? Mesmo aqueles que não rendem. O Avaí, por exemplo, um clube grande, um clube que eu falo assim, que tem uma estrutura grande. Eles fazem o seguinte quando o jogador não está bem, quando o jogador não quer jogar, coloca para treinar separado. Coloca para não tá pagando salário, deixa o jogador lá, porque o jogador acaba se incomodando. O empresário do jogador não quer ver o jogador parado, porque o empresário que está investindo ali no jogador, ele está querendo ver o jogador em campo. E eu acho que isso falta um pouco para o Remo, um pouco mais de malícia nessa questão de rescindir com o jogador. Mas o Remo sempre fez aquilo dentro dos trâmites legais. Nesses anos aí, os jogadores que colocaram o Remo na justiça, todos perderam, porque o Remo sempre firmou seus acordos. Já o nosso filho, não. O nosso filho continuou gastando o que não devia, rescindindo com o jogador sem comum acordo, né? Muitas das vezes o jogador botava na justiça e ganhava. Tem vários processos judiciais, deve à Justiça do Trabalho. Ano passado, não sei se você sabe, Mucurento, mas a Mocura adiantou uma parte das cotas. Esse ano já iniciou já uma situação bem complicada. O Remo não. O Remo recebeu a cota em dia. Por isso que o Remo começou a contratar jogadores interessantes, porque em março caiu o dinheiro. Em março caiu a primeira parcela. Então, essa primeira parcela caiu e o clube pôde ir lá pagar. O único clube que o governador ajuda, e ajuda extra, de maneira extra, é a Mucura. E é uma história que não é de hoje. Quem não lembra da Sudana? Quem não lembra dos tempos atrás? A história tá aí. E não dá para pagar a história. Bom, galera, bora falar agora aqui sobre o clube do Remo, né? Sobre mercado da bola, Mastriani. Vamos conversar aqui porque a informação está confirmada. Mastriani pode ser um novo jogador do clube do Remo. O Remo tem 2 nomes engatilhados, está tentando. Eu, por mim, se o Remo puder fechar com os 2, para mim, maravilha. Traz 2 bons centroavantes para disputar, porque quem tem um não tem nada, né? O futebol é assim. E iria atrás de um lateral esquerdo. E isso aqui é uma pauta que eu quero abordar aqui nesse canal, a falta do lateral esquerdo. Bora conversar um pouco sobre isso aqui também. Antes disso, meus amigos, esse vídeo aqui tem um patrocínio de Ediótica, tá passando aqui na sua teleline o patrocínio da Ediótica. Meu amigo, se você tá a fim de fechar os pacotes de TV, o Gabriel, no primeiro comentário fixado lá embaixo tá o link do WhatsApp dele. Entre em contato com o Gabriel, tá passando aqui também o telefone dele. Tembra também tá passando aqui, R$1.000 de desconto na compra do seu veículo. E se você comprou aquele imóvel e tá batendo cabeça para montar aquele imóvel, JP Montador de Imóveis, só entrar em contato com ele. O telefone também está aí na tela para você, passando aqui na sua teleline, tá? E lembrando também que no primeiro comentário fixado tá o link da Bet Nacional, a nossa patrocinadora aqui no canal. Até rimou, né? Bom, gente, bora falar primeiramente sobre as dúvidas no time, né? Porque Pavani não treinou e também o Cantilho não treinou. Os 2 jogadores são dúvidas. Lembrando, o Pavani saiu machucado no primeiro tempo. Eu acho muito difícil o Pavani jogar esse jogo de sábado agora contra o Botafogo. E eu não colocaria ele no sacrifício você tendo um Jadson 100% no banco. Eu não faria isso. Porque a gente sabe, o Pavani é um cara que vive de lampejos. Ele tem partidas onde é brilhante, você enche os olhos vendo o Pavani jogar, e tem outras partidas que você olha assim e você fica indignado, principalmente com a movimentação dele. Imagina esse cara com 50% só. Então não tem necessidade de botar ele no sacrifício. Se ele não tiver 100%, é o Jadson. Não tem conversa. Agora, pro Cantilho, é complicado, né? Porque o Cantilho se encaixou nesse time. O Cantilho é um elo importante nesse meio de campo, e se ele não tiver condições, eu colocaria o Freitas. Eu não colocaria esse Pedro Castro aí de jeito nenhum. O meu meio de campo seria
Freitas, com o Cantilho não tendo condições, né? Freitas, Caio Vinícius e o Jaderson. Esse seria o meu meio de campo, tá? Contra a equipe do Botafogo de Ribeirão. Um jogo que o Remo tem obrigação de ganhar. Não tem outra conversa, tá? O Remo tem obrigação de vencer esse jogo. Antes de a gente falar sobre os atacantes, gente, eu quero falar uma pauta aqui que quase ninguém tá falando, que é sobre o lateral esquerdo. O clube do Remo hoje tem o paraguaio Alan Rodrigues, que não fez uma partida que preste com a camisa do Remo. E nós temos o Sávio, que se eu falei que o Pavone vive de lampejos, o Sávio, meu amigo, é um jogo bom e 10 ruins. É um jogo bom e 10 ruins. Tem gente que defende ele. Tem cara que vai no meu WhatsApp, no privado, só faltar dar... Não vou falar isso aqui. Desculpa. Mas tem cara que vai no meu privado, que se o Sávio morre afogado, se o Sávio entra na piscina, o cara morre afogado, meu irmão. O cara comemora quando... Eu nunca vi isso, cara. O cara comemora quando o Paraguai joga mal, mano. Porque ele não suporta o Paraguai. Ele sabe do que eu tô falando. Ele acompanha aqui o canal. Se ele for sujeito homem, ele vai comentar aqui no vídeo. Porque ele sabe do que eu tô falando pra ele. Mas isso é mucurento. Não, gente. É torcedor do Remo. Ele comemora assim, levanta, vibra e vai lá no WhatsApp me criticar. O cara é meu fã e fica puto quando eu tenho razão. Eu nunca vi isso. Sinceramente, eu nunca vi isso. Até porque ele já foi membro do canal. Falo que ele é meu fã porque ele já foi membro no canal, né? Então, assim, é complicado. O cara vai lá, quando o Paraguai joga mal, ele comemora. Eu nunca vi isso. Eu não comemoro nem quando o Sávio joga mal, nem quando o Paraguai joga mal. Eu fico puto. Puto porque eu quero que esses caras joguem bem. O Paraguai parece que tem medo, né, de jogar com a camisa do Remo. Já o Sávio é uma situação bem mais complicada, né? O Sávio, como eu disse pra vocês, é um jogo bom e 10 ruins. Quero que o Sávio volte para a lateral esquerda porque ele é o menos pior. Mas o Remo tem que ir no mercado atrás do lateral esquerdo. Wendy, não é fácil, uma posição que é difícil encontrar no futebol. Me aponta um time da Série A aí que tem um lateral, dois times da Série A que tem um lateral esquerdo bom. De fato, eu concordo. Tá difícil você até apontar aqui times da Série A que tem laterais bons. Nem o Flamengo, que tem um dos melhores elencos tem um lateral esquerdo de confiança, né? O Palmeiras tem um Piquerez lá, que eu acho muito bom, gosto muito do futebol do Piquerez, mas é difícil mesmo. Mas o Remo tem que achar um minimamente bom, pô. Porque o que a gente tem é pra jogar em time que tá brigando pra não ser rebaixado, pô. O cara tem medo de jogar, pô. Então o Remo tem que ir atrás, sim, de lateral esquerdo. É uma pauta que eu não vejo quase ninguém falar sobre isso. Isso tem que ser falado, sim. Bom, falando agora aqui sobre os atacantes, né? O clube do Remo está negociando com o Botafogo e com o Atlético Paranaense a contratação de Gonçalo Mastriani. O que ontem tinha sido apenas uma informação, hoje é concreto, não é especulação. O clube do Remo, ali representado pelo Marcos Braz, está tentando trazer o Mastriani por empréstimo. Se o Remo conseguir trazer essa contratação, o Antônio Oliveira tem que montar uma formação, um esquema para beneficiar o Mastriani, para que a bola chegue nele, porque ele é um centroavante oportunista. Ele é um cara que a bola vai chegar nele e ele vai criar perigo. Não está bem no Botafogo, porque o Botafogo tem um elenco muito bom, muito sólido, né? Mas no Remo ele pode jogar a bola. Ele pode ter a condição ali de mostrar futebol. E, paralelo a isso, o clube do Remo também está negociando com o time do Japão a contratação do centroavante Matheus Peixoto. Então, o Remo pode contratar numa tacada só 2 centroavantes, que na minha opinião, né, são melhores do que o Viseu e o Ítalo que a gente iniciou no início da temporada. Né? Você sair de um Viseu e Ítalo e ir para um Mastriani e para um Matheus Peixoto, você sair da beira do abismo ali e ir para um prédio muito bem estruturado. É algo que a gente chama muito a atenção. Mas nada adianta você trazer um centroavante se primeiro o treinador não põe o cara para jogar. Que nem a gente contrata um monte de jogador e o treinador não põe os caras para jogar. Põe Pedro Castro em campo. Põe Dodô em campo. Aí fica difícil. Ele tem que botar o cara para jogar. E a segunda situação foi aquilo que eu falei aqui no vídeo. Ele tem que fazer uma formação que beneficie esse centroavante. Se você tem um cara fazedor de gols, um cara que pode te ajudar, joga a bola nele. Há essa possibilidade, sim, do Remo ter no centroavante no elenco e esse centroavante
desandar a fazer gols. Agora o treinador precisa fazer isso. O treinador, por exemplo, da Mucura, que o time da Mucura é fraco, é ruim, mas ele joga em função do centroavante. O centroavante da Mucura prende a bola, o centroavante da Mucura joga, faz o pivô, é oportunista dentro da área. A Série B é assim. Você tem que saber jogar essa competição. O líder do campeonato tem um centroavante que é de muita qualidade, que é o Anselmo Ramon. Os caras jogam a bola nele. Ah, ele vai fazer gol todo o tempo? Não. Não. O cara tá na Série B, pô. Centroavante de Série B. Mas ele vai aproveitar as chances que chegar. Pelo menos uma boa parte delas. Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião, meu amigo, tá? Até o próximo vídeo. Tchau.